Caros irmãos, tudo bem com vocês? Uma grande saudade em estar com vocês, na nossa querida casa de Timóteo, mas a gente vai matando a saudade pelo vídeo, nessas semanas em que estamos fazendo o Evangelho online, para tentar encurtar um pouquinho o sentimento gratificante que nós temos a toda semana que vamos nessa casa de oração abençoada para recebermos aquilo que é do nosso merecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton e farei o evangelho dessa noite, mas, primeiramente, nós vamos iniciar fazendo uma pequena oração, uma elevação, para harmonizar o nosso ambiente, os nossos pensamentos e os nossos corações. Convido a todos para fechar os olhos, quem quiser, quem não quiser e sentir-se mais à vontade, confortável, pode ficar com os olhos abertos, que não tem nenhum problema. Pai, abençoai a cada um desses queridos irmãos que estão conosco nesse momento, assistindo por meio de um vídeo esse evangelho, que a espiritualidade do bem possa estar com cada um desses irmãos, auxiliando e dando proteção. Que possamos juntos agradecer ao Mestre Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo e a quem devemos seguir. E agradecer, acima de tudo, ao nosso Pai Criador, que nos dá a oportunidade dessa encarnação. E assim, vamos iniciar o Evangelho dessa noite com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Bem, no Evangelho dessa noite, nós vamos falar sobre o nosso querido Mestre Jesus. Uma passagem, um ensinamento que ele nos deixou, no qual ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É uma passagem muito esclarecedora do nosso querido Mestre Jesus e que nós vamos trabalhar um pouquinho, desenvolver, tentar entender o que o Mestre quis dizer e qual foi o contexto que levou ele a dizer essa frase. Para explicar e entender um pouquinho o contexto, a gente precisa voltar e contar a história, como que aconteceu, como se sucedeu. O Mestre Jesus, ele estava fazendo a Santa Ceia, tá? Um dos últimos momentos em que o Mestre Jesus esteve reunido com seus discípulos. E nessa Santa Ceia, o Mestre Jesus, ele orientava e advertia os seus discípulos. Falava que momentos difíceis estavam por vir e falava também que seria importante que os discípulos mantivessem a conduta, a moral. Entretanto, ele trazia informações que deixavam os discípulos estarrecidos. Ele dizia que existia um traidor entre os discípulos e que esse, em poucas horas, o trairia. Ele dizia que Pedro, ele iria virar as costas para o Mestre Jesus, iria negar
ao Mestre Jesus. Isso deixa os discípulos estarrecidos, né? Porque na Santa Ceia eles falavam: jamais, mestre, jamais faríamos isso com o Senhor. E aí Tomé, o Tomé que desconfiava de tudo, ele perguntou ao Mestre Jesus: Mestre, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí o Mestre Jesus responde da seguinte forma: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí o que nós vamos fazer agora? Tentar explicar um pouquinho o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida. Para que nós vamos tentar explanar esses três conceitos? Para que possamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. E aí eu vou começar pela primeira parte, que é: eu sou o caminho. Muitas vezes a gente escuta várias frases, né, muitas religiões dizendo que existem muitos caminhos para chegar até Deus. Que o correto, ou o mais correto, é o caminho estreito. Inclusive, esse é um ensinamento que contempla na Bíblia. O Mestre Jesus, ele vem trazendo uma nova ótica. Ele fala que ele é o caminho. Por quê? Quando a gente fala que existe vários caminhos, nós estamos falando que existem caminhos fáceis, caminhos difíceis. A gente está falando talvez que venha a existir caminhos corretos e caminhos não corretos. E o Mestre Jesus, ele deixa bem claro que talvez essa não é a ótica que devamos seguir em nossa vida. Ele vem e diz que ele é o único caminho, mas não a única forma. Quando ele fala o único caminho, é que ao nos espelhar no Mestre Jesus, em sua moral, a sua conduta enquanto ele esteve aqui conosco, se tivermos a capacidade de fazer o que ele fez, nós chegaremos até Deus. Mas nós chegaremos por meio do nosso merecimento, das nossas ações. Não é simplesmente acreditar, sentar e esperar. É preciso agir como o Mestre agia e principalmente reagir como ele reagia. Então, o caminho que pode nos levar até Deus é ter uma ação e uma reação semelhante à que o Mestre Jesus teve durante a tua passagem aqui na Terra conosco. Esse é o caminho que o nosso querido Mestre estava dizendo. O caminho do perdão, o caminho de não ofender, o caminho de auxiliar a todos, de praticar a caridade. Se tivermos a capacidade de fazer isso, estaremos na trajetória correta traçada pelo nosso querido Mestre Jesus. No segundo ensinamento, o Mestre fala que ele é a verdade. E quando a gente fala de verdade, principalmente falando das religiões, é que existem verdades que são contestáveis e existem verdades que são incontestáveis. As contestáveis são aquelas verdades que, ao longo do tempo, nós venhamos a descobrir que as coisas não funcionavam exatamente daquela forma. Então, o nosso entendimento na época nos levou a uma verdade
E pode ser que com o avanço da tecnologia ou com a experiência na vivência ao longo do tempo, nós venhamos a enxergar com a nova ótica. Tá? E isso é o que nós chamamos de verdade incontestável, de verdade contestável. As verdades incontestáveis são as verdades absolutas, aquelas que são imutáveis, aquelas que desde que o mundo é mundo funciona da seguinte forma. E é essa verdade que o Mestre vem a nos dizer, que ele é uma verdade que representa Deus. Ele foi a maior representatividade de Deus vivo aqui na Terra. E todos os ensinamentos morais que ele nos trouxe são verdades incontestáveis. Não muda. Amor é amor desde que a primeira molécula, o primeiro átomo começou a formar a Terra. Caridade é caridade, isso é imutável. Perdão é perdão, isso também é imutável. E são esses princípios, esses valores que nos levam à verdade, que nos levam ao Mestre Jesus. Porque não tem como contestar o amor. Amor sempre vai ser amor. Bem sempre vai ser bem. Não muda. A terceira explicação é quando o Mestre ele nos diz: eu sou a vida. A vida, meus queridos, é uma bênção. É uma bênção que Deus nos dá. Ele nos dá a oportunidade de viver, de reviver, de errar, de consertar os nossos erros por meio das encarnações. E a vida, ela é necessária para que venhamos a ter a nossa evolução moral e espiritual. Para que venhamos a aprender e para que venhamos a evoluir. E a nossa vida, ela precisa ter uma pauta. Não é simplesmente vir aqui na Terra, viver por 10, 30, 40, 80, 100 anos e retornar para a pátria espiritual. Não é assim. Tá? A nossa pauta, ela precisa ter uma referência. E a nossa referência é o Mestre Jesus. Então, quando ele fala que ele é a vida, significa que toda vez que tivermos a oportunidade de estarmos encarnados, devemos agradecer a Deus pela dádiva que Ele nos deu e devemos seguir o que o Mestre Jesus foi para nós. Foi, é e sempre será. Porque é importantíssimo que venhamos a aproveitar essas oportunidades, que parece que são corriqueiras, mas elas são raras. Existem vários espíritos querendo encarnar, e nem todos têm a permissão e a possibilidade de vir a corrigir os erros do passado. E por fim, quando o Mestre diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa talvez, para os discípulos, para aquele momento, seja o maior aprendizado. Tá? E para nós, para toda a nossa vida e para toda a nossa humanidade, é a responsabilidade, é o mais pesado. Por quê? A gente pode chegar a Deus, mas nós devemos passar pelo Mestre Jesus. De que forma? Sendo espelho daquilo que ele foi. Buscando sempre ser a divindade que o Mestre foi. Praticando o amor, a caridade e o perdão. Essas três coisas são importantíssimas para a nossa reforma íntima. O amor, a caridade e o perdão.
foi o que o Mestre Jesus mais fez, acolhendo aqueles que todos renegavam, ajudando aqueles que todos malviam e andando do lado daqueles que ninguém queria andar. E ele nos mostrou que é possível fazer isso. Só que ele também nos mostra que não é fácil. O fato de ser possível não significa que é fácil. Ao contrário, é muito difícil. Porque temos que nos rebaixar. Temos que elevar aquele que talvez queira nos prejudicar. Aquele que talvez não nos prejudica, mas também não nos ajuda. E somente dessa forma que a gente vai chegar até Deus, passando por aquilo que o Mestre Jesus passou, porque ele amou, andou ao lado daqueles que o crucificaram. E antes de partir para a pátria espiritual, já deixou o seu perdão para aqueles que judiaram tanto dele. Não tem exemplo maior de amor, de caridade e de perdão do que o Mestre Jesus. E é dessa forma que devemos seguir e pautar a nossa existência. E engraçado, de uma simples pergunta despretensiosa de Tomé, na qual ele pergunta ao Mestre: como vamos seguir sem o Senhor? Qual é o caminho? E o Mestre, numa frase tão pequena, nos deixa tanto ensinamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai se não for por mim. Gostaria de agradecê-los pela oportunidade de conversar com vocês, mesmo que não seja presencialmente, tá? Dá para sentir o coração de todos vocês, a vibração, a conexão que nós estamos por meio desse Evangelho, e gostaria de convidá-los para que venhamos a fazer a oração final, os passes, os tratamentos, para encerrarmos o Evangelho dessa noite. Convido novamente a fechar os olhos, a mentalizar o Mestre Jesus e vamos agradecendo pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos para que venhamos a receber o tratamento conforme o nosso merecimento. Agradecemos e pedimos que a espiritualidade esteja conosco, nos auxiliando nesse momento, iniciando pela fluidificação das águas, que possam colocar nessas águas os tratamentos devidos e individuais a cada um, que a equipe do nosso querido Bezerra de Menezes esteja auxiliando e que essas águas elas possam ser fluidificadas e possa levar a cada um de vocês, conforme o merecimento de cada um, o tratamento que vocês estão buscando. Iniciamos com a equipe de passes do P4B e vamos dessa forma harmonizando e ofertando os tratamentos às crianças. Partimos para a equipe do P2 e vamos ofertando o tratamento espiritual, mas principalmente do nosso corpo material. Vamos fazer os tratamentos do P1, tratamento espiritual e material, focalizando mais o nosso corpo, a nossa matéria, para amenizar as nossas enfermidades.
E assim, vamos pedir para que a equipe do CH nos auxilie no tratamento espiritual, material, com ênfase no nosso corpo astral e no nosso corpo espiritual. E vamos dessa forma também pedir o auxílio das equipes do CHE para que possa, dessa forma, nos trazer o tratamento espiritual, material, com ênfase no nosso corpo astral e no nosso corpo espiritual. E assim, agradecidos que estamos, vamos encerrando esse evangelho com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Espero que todos passem uma semana abençoada, que todos passem uma semana com muita saúde, com muito esclarecimento. Espero vê-los virtualmente na próxima semana, acompanhando mais um Evangelho da Casa de Timóteo. Que Jesus abençoe a todos e uma excelente noite a todos. Tchau e um abraço.